Eu estava ajoelhada no chão frio da cozinha quando ouvi a sirene da polícia cortando a madrugada. Meu coração disparou. Eram 3 da manhã. E meu filho não estava em casa. De novo. Levantei rápido demais e senti a tontura. Fazia 6 horas que eu estava ali, no mesmo lugar, com os joelhos doendo e as mãos entrelaçadas, orando. Sempre orando. A Bíblia velha, com as páginas amareladas e anotações nas margens, estava aberta no versículo que eu repetia como um mantra. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Mas como crer quando seu filho de 23 anos está perdido nas ruas? Como ter fé quando você vê aquele menino que um dia corria pela casa com um carrinho de brinquedo agora correndo da polícia? Como confiar em Deus quando tudo que você vê são olhos vermelhos, mãos trêmulas e mentiras que já não convencem nem ele mesmo? Meu nome é Helena. Sou mãe, viúva e faxineira. E essa é a história de como quase perdi meu filho para as ruas. Mas Deus não me deixou desistir. Tudo começou a desmoronar quando Ricardo tinha 16 anos. Meu marido, Joaquim, tinha morrido num acidente de trabalho, 2 anos antes. A construtora onde ele trabalhava nem quis assumir responsabilidade. Disseram que foi imprudência do funcionário. Imprudência. Como se meu Joaquim, que era cuidadoso até demais, fosse se jogar de um andaime. Fiquei sozinha com 3 filhos. Ricardo era o do meio. Tinha a Júlia, que na época tinha 19 e já trabalhava como balconista numa loja, e o Pedrinho, com apenas 10 anos. A gente morava num barraco de 3 cômodos na zona leste de São Paulo, no bairro que todo mundo conhece pelos motivos errados. Quando Joaquim morreu, foi como se tivessem apagado a luz da nossa casa. Mas eu tinha fé. Eu sempre tive. Minha mãe me criou na igreja, e mesmo nos momentos mais difíceis, eu sabia que Deus estava no controle. Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma, enquanto trabalhava 3 turnos como faxineira, para colocar comida na mesa. Ricardo era um menino doce, quieto, meio tímido. Ele e o pai eram grudados. Todo sábado, Joaquim levava ele e o Pedrinho para jogar bola no campinho do bairro. O Ricardo não era bom jogador, mas ia mesmo assim, só para ficar perto do pai. Ele tinha aquele jeito sensível, sabe? Desenhava muito bem, vivia com um caderno debaixo do braço, fazendo uns desenhos de super-héroe e personagens que ele inventava. Depois que o pai morreu, ele guardou o caderno, nunca mais desenhou nada. Eu vi quando começou, foi sutil, do jeito que o mal sempre começa. Ele começou a chegar tarde, depois a faltar na escola. Aparecia com os meninos que eu nunca tinha visto, uns olhares duros, vozes grossas. Quando eu perguntava, ele explodia. A senhora não manda em mim, não é meu pai. Doía. Cada palavra era uma facada. Mas eu entendia a dor dele. Ele tinha perdido o herói, o exemplo, o amigo. E eu estava tão ocupada, tentando sobreviver, que não consegui segurar a mão dele antes que ele se afogasse. Com 17, ele foi preso pela primeira vez. Roubo. Disseram que ele estava com um grupo que tinha assaltado uma padaria. Meu filho, assaltando uma padaria. Quando cheguei na delegacia, ele não olhava para mim. Ficou com a cabeça baixa o tempo todo. O delegado, um homem de uns 50 anos com cara de cansado, me olhou com pena. Senhora, a senhora parece ser uma mulher de bem, mas esse menino tá indo pro caminho errado. Se não dá um jeito agora, depois não tem volta. Ele foi liberado porque era menor e réu primário, mas a ficha já tinha sujado. E o Ricardo? O Ricardo voltou para casa mais revoltado ainda. Por que que Deus levou meu pai e deixou tantos bandidos vivos por aí? Ele gritou naquela noite. Cadê seu Deus, mãe? Cadê? Eu não tinha resposta. Só tinha lágrimas. Foi naquela noite que comecei a orar de verdade. Não aquelas orações rápidas antes de dormir. Não. Eu comecei a interceder, a clamar, a me colocar na brecha entre meu filho e o inferno que tentava engoli-lo. Todo dia, às 3 da manhã, eu acordava. Não era o despertador, era Deus me chamando. E eu ia para a cozinha, ajoelhava naquele chão frio e orava, chorava, gemia, implorava.
Senhor, eu não vou desistir do meu filho. O Senhor pode me levar, pode tirar tudo de mim, mas não deixe eu perder meu menino. Ele é meu, mas é seu também. O Senhor criou ele, deu vida para ele, tem um propósito. Eu sei que tem. Por favor. Os anos passaram, Ricardo foi preso mais 2 vezes. Começou a usar drogas, crack, a palavra que toda mãe de favela teme. Eu via ele definhando. O menino bonito, de olhos brilhantes, virou um esqueleto ambulante. Os dentes começaram a cair, a pele ficou cinza. Ele roubava de dentro de casa. Levou a televisão velha, o micro-ondas que eu tinha conseguido numa promoção, até a aliança que era da minha mãe. Júlia queria que eu expulsasse ele de casa. Mãe, ele vai acabar matando a senhora por causa de droga. Expulsa ele! O Pedrinho, que agora era adolescente, tinha vergonha do irmão. Não levava mais amigos em casa. Mas eu não conseguia jogar meu filho na rua. Mesmo quando ele me xingava, mesmo quando roubava, mesmo quando eu tinha certeza que ele me odiava. Eu continuava orando. A igreja me sustentava. Irmã Dalva, uma senhora de 80 anos que tinha criado 6 filhos sozinha, me abraçava todo domingo. Irmã Helena, não desiste. Deus tem compromisso com sua oração. Ele prometeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas era difícil crer. Toda madrugada, eu ouvia sirenes e me perguntava se dessa vez era meu filho. Se dessa vez, ele não voltaria. Se eu abriria a porta e encontraria policiais com notícias que nenhuma mãe quer ouvir. Naquela noite, a noite que eu comecei contando, eu estava orando fazia horas. Tinha sido um dia especialmente difícil. Ricardo tinha aparecido em casa, de tarde completamente drogado, berrando que precisava de dinheiro. Quando eu disse que não tinha, ele quebrou os 2 pratos que restavam. Eram da minha mãe, as últimas lembranças dela. Eu podia ter gritado, podia ter chamado a polícia, mas só consegui chorar enquanto juntava os cacos. Então ajoelhei e orei. E orei e orei. E foi nessa noite, às 3 da manhã, com sirenes cortando o silêncio e meu coração partido em 1000 pedaços, que algo mudou. Eu senti, não sei explicar direito, mas senti no espírito uma paz estranha, uma certeza que não vinha de mim. Chegou a hora, eu ouvi. Não com os ouvidos, com a alma. Levantei, ainda tremendo, e fui até o quarto que Ricardo dividia com o Pedrinho. Vazio. A cama dele, que era só um colchão no chão, estava revirada. Desci até a sala e olhei pela janela. Foi quando eu vi meu filho estava deitado na calçada, imóvel abisso anuno. Helena, protagonista, a mulher cerca de 45 anos, pele clara queimada, de sol, cabelos castanhos, presos em coque simples. Olhar cansado, porém firme, postura humilde, expressão de dor e fé constante. Veste roupa de faxineira simples, com camiseta azul desbotada e calça de algodão cinza, chinelos, gastos. Tu, Ricardo, filho do meio, foco da trama. Jovem, 23 anos, magro, aparência abatida, pele acinzentada pelo uso de drogas, olhos vermelhos e fundos, barba rala, expressão irritada e perdida. Veste moletom preto com capuz e calça jeans rasgada, tênis velho. Joaquim, marido falecido. Presente em lembranças, homem, cerca de 40 anos. Forte, pele morena, mãos calejadas de pedreiro, semblante sereno. Sorriso acolhedor, postura protetora, veste uniforme de obra, camisa bege de manga comprida, calça jeans azul escura e botas marrom. 4. Júlia, filha mais velha. Jovem, 19 menos 22 anos nos períodos narrados, pele clara, cabelo liso preso em rabo de cavalo, expressão séria e cansada, personalidade prática e rígida. Veste uniforme de balconista, blusa vermelha com gola simples e calça preta, tênis branco. 5. Pedrinho, Pedro filho, mais novo. Menino de 10 menos 16 anos ao longo da história. Magro, cabelo castanho curto, olhar triste e envergonhado, postura retraída. Veste camiseta verde, simples e bermuda jeans, azul,
Chinelos. Deborate. 6. Delegado Delegacia da Primeira Prisão. Homem cerca de 50 anos. Cabelos grisalhos, olheiras profundas, expressão cansada mas firme, olhar de compaixão. Veste farda da polícia, com camisa azul marinho e calça preta, cinto tático preto. 7. Irmã Dalva da Igreja Senhora de 80 anos. Pele enrugada, cabelos totalmente brancos, presos num coque. Sorriso gentil e fé inabalável. Veste vestido longo floral nas cores azul claro e branco, com cardigan beige, sandálias simples. Saí correndo. Nem botei chinelo. Desci os 4 degraus da entrada do barraco com o coração na garganta, tropeçando na minha própria pressa. A rua estava escura, só a luz amarelada de um poste quebrado, piscando no fim da quadra. A viatura da polícia tinha parado 3 casas para frente, mas não era por causa do Ricardo. Ainda bem, ou talvez não. Não sei. Ricardo, Ricardo, eu gritava enquanto corria. Meus pés descalços pisavam em pedras, cacos de vidro, não sei o quê. Não sentia nada, só via meu menino ali, caído. Quando cheguei perto, o cheiro me atingiu. Urina, álcool, aquele cheiro químico e doce da droga. Ele estava de lado, encolhido como uma criança, com a boca entreaberta, babando. A camisa, que um dia foi branca, estava cinza de sujeira e rasgada nas costas. Os pés descalços, com feridas abertas. Meu filho, ajoelhei do lado dele e sacudi. Ricardo, acorda. Acorda, ele gemeu. Pelo menos, estava vivo. Graças a Deus, estava vivo. Mas quando abriu os olhos, não me viu. Olhou para mim, mas não me reconheceu. As pupilas dilatadas, perdidas, vazias. Ele estava ali, mas não estava. Deixa eu dormir, murmurou, empurrando minha mão com fraqueza. Não! Você não vai ficar aqui na rua! Tentei levantá-lo, mas ele era peso morto. Mesmo magro daquele jeito, eu não tinha força. Me ajuda, filho. Levanta. Dona Conceição, a vizinha, apareceu na porta de casa com um roupão florido. Irmã Helena, que está acontecendo? Me ajuda a levar ele para dentro, Conceição. Por favor. Ela hesitou. Vi no rosto dela aquela hesitação que todo mundo tinha quando se tratava do Ricardo. Medo, pena, repulsa, mas ela era irmã em Cristo. Tinha coração. Desceu e pegou um dos braços dele, enquanto eu pegava o outro. Conseguimos arrastar ele até em casa. Colocamos no colchão do quarto. Ele caiu e apagou de novo, imediatamente. Respirava pesado, com um chiado no peito que me assustava. Irmã, a senhora precisa internar esse menino, Dona Conceição falou, baixinho, olhando para ele com tristeza. Ele não tá bem, tá muito magro. Parece que está morrendo. Eu sei, respondi, enxugando as lágrimas. Eu sei. Ela apertou meu ombro e foi embora, deixando o cheiro de sabonete no ar. Fiquei ali, sentada no chão, ao lado do colchão, olhando para o meu filho. 23 anos. Deveria estar terminando a faculdade, namorando, construindo a vida. Em vez disso, estava ali, cheirando a morte e destruição. Peguei a Bíblia que tinha deixado na cozinha e voltei. Abri em Salmos. Sempre voltava para os Salmos quando a dor era grande demais. Senhor, até quando te esquecerás de mim? Para sempre. Até quando esconderás de mim o rosto? Li baixinho, com a voz embargada. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Parecia que Davi tinha escrito aquilo olhando para dentro do meu peito. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que ver meu filho assim? Até quando essa dor? O sol nasceu. E eu ainda estava ali. Júlia saiu cedo para o trabalho, olhou para o irmão com desprezo e balançou a cabeça. Não disse nada. Não precisava. Pedrinho passou rápido, pegou a mochila da escola e saiu sem olhar para o lado do quarto. Ele não conseguia mais ver o irmão assim. Ricardo dormiu o dia inteiro, só acordou no fim da tarde, tremendo e suado. A abstinência, eu já conhecia. Ele se levantou cambaleando e foi direto para a porta. Onde você vai? Perguntei,
mesmo sabendo a resposta. Não é da sua conta. Ricardo, você não vai sair desse jeito. Você precisa comer alguma coisa, tomar um banho, sai da frente. Ele me empurrou, não foi forte, porque ele mal tinha força, mas o empurrão doeu mais do que qualquer soco. Era a rejeição. Era meu filho, me afastando de novo. Saí da frente. O que eu podia fazer? Trancar ele dentro de casa, amarrar. Eu não tinha força física nem emocional para isso. Ele saiu e eu voltei para o meu lugar, ajoelhada, orando. Naquela noite, a irmã Dalva apareceu lá em casa. Ela sempre sabia quando eu precisava. Trazia um pote de sopa e pão caseiro. A gente comeu em silêncio na cozinha pequena. Como você aguenta, irmã Dalva? Perguntei. De repente, como a senhora aguentou criar 6 filhos sozinha, passar por tanta coisa e ainda ter fé? Ela mastigou devagar, pensando. Era uma mulher de poucas palavras, mas quando falava, cada palavra pesava. Porque Deus não me deu a opção de desistir, respondeu. Quando a gente acha que não aguenta mais, descobre que aguenta mais um dia, e depois mais um e mais um. Até que um dia a vitória chega. Pode demorar, irmã Helena, pode demorar anos, mas chega. E se não chegar? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. E se eu perder ele? Dalva segurou minha mão com aquelas mãos velhas e cheias de calos. A senhora não vai perder, porque a oração de mãe tem poder. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E mãe que ora pelo filho. Isso é intercessão que move o céu. Eu queria acreditar, juro que queria, mas eram 5 anos, 5 anos, vendo meu filho afundar. 5 anos orando, clamando, jejuando, e ele só piorava. Às vezes eu acho que Deus esqueceu de mim. Confessei baixinho, com vergonha de dizer aquilo. Deus não esquece, filha. Ele está preparando o resgate. E quando vier, vai ser glorioso. Você vai ver. Depois que ela foi embora, eu lavei a louça e arrumei a casa. Era terça-feira. Quarta, eu não tinha trabalho de manhã, então podia dormir um pouco mais. Mas não dormi. 3 da manhã, acordei de novo. O chamado. Fui para a cozinha, ajoelhei e abri a Bíblia aleatoriamente. Caiu em Jeremias. Capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de faz-clós, prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Lia e relia aquilo. Planos de dar esperança e um futuro. Pro Ricardo, como? Ele não tinha futuro, mal tinha presente, mas algo dentro de mim se recusava a aceitar isso. Aquela teimosia de mãe, aquela coisa irracional que faz a gente continuar amando quando não faz mais sentido amar. Continuar acreditando quando toda evidência diz para desistir. Senhor, orei. Eu vou crer no Senhor. Vou crer que o Senhor pode salvar meu filho e minha casa. Não porque eu vejo, mas porque o Senhor prometeu. E o Senhor não mente. Na quinta-feira daquela semana, recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Atendi com o coração apertado, esperando o pior. Senhora Helena? Uma voz de homem, firme. Sim, meu nome é Carlos, sou o coordenador de uma comunidade terapêutica aqui no interior. A irmã Dalva me passou seu contato. Ela me falou do seu filho. Fiquei em silêncio. Uma comunidade terapêutica. Eu já tinha pensado nisso 1000 vezes. Mas não tinha dinheiro. Esses lugares cobravam caro. Como se lesse meus pensamentos, ele continuou. A gente tem algumas vagas subsidiadas pela igreja. Não custa nada para a família. É um trabalho voluntário. A gente acolhe, trata, discipula. Já recuperamos muitos rapazes. Meu filho nem quer ajuda. Falei, sentindo as lágrimas. Ele não vai aceitar. A maioria não aceita no começo. Mas se a senhora conseguir trazer ele até aqui, a gente acolhe com o tempo, eles vão mudando de ideia. Anotei o endereço. Era a 3 horas de São Paulo, no interior. Parecia impossível. Como eu ia convencer o Ricardo a entrar num carro e ir para um lugar desses?
E como eu ia levar ele? Sem carro, sem dinheiro para passagem? Mas eu tinha uma coisa. Eu tinha fé. Ou pelo menos o restinho de fé que sobrava depois de 5 anos, apanhando naquela noite quando Ricardo chegou em casa, mais uma vez drogado e agressivo, eu não discuti. Só olhei para ele e disse: Eu te amo, filho, e não vou desistir de você. Ele riu. Uma risada seca, sem alegria. Você é louca, véia. Talvez eu fosse mesmo. Louca de amor, louca de fé, louca de esperança. Passei os dias seguintes planejando. Parecia impossível, mas eu tinha aprendido uma coisa nesses anos todos de luta. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados, e eu estava sendo chamada a fazer alguma coisa. Conversei com o pastor Reinaldo no domingo. Ele era um homem simples. Tinha sido pedreiro antes de entrar para o ministério. Conhecia sofrimento. Quando contei sobre a comunidade terapêutica, ele não hesitou. Irmã Helena, a igreja vai ajudar com o transporte. Tem um cunhado que tem uma van, ele leva vocês. Mas, pastor, o Ricardo não vai querer ir. A gente ora para que ele queira. E se não quiser, a gente ora para que Deus amoleça o coração dele no caminho. Ele sorriu. Aquele sorriso cheio de fé genuína. Deus está trabalhando, irmã. Eu queria sentir também, queria ter aquela certeza inabalável, mas tudo que eu tinha era um fiapo de esperança e muita teimosia. Na quarta-feira, liguei para o Carlos, da comunidade terapêutica. Marquei para levar o Ricardo no sábado. 4 dias. 4 dias para convencer um viciado em crack a aceitar internação voluntária. Ou 4 dias para Deus fazer um milagre. Intensifiquei as orações. Chamei as irmãs da igreja para fazer uma corrente. Irmã Dalva, Dona Conceição, Irmã Marta, Irmã Joana, todas aquelas mulheres guerreiras que conheciam o poder da oração, a gente se reuniu na quinta noite na minha casa. Vamos tomar posse da alma desse menino? Irmã, Dalva declarou, com autoridade, o inimigo não vai levar mais um filho. Não vai. E oramos. Aquelas mulheres oraram como se estivessem numa batalha, porque era uma batalha mesmo. Batalha espiritual, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Contra as trevas que tinham envolvido meu filho. Ricardo não estava em casa, nem sabia que estava sendo cercado de oração. Mas eu acredito que ele sentiu, porque na sexta-feira algo estranho aconteceu. Ele chegou em casa de tarde, cambaleante, como sempre. Mas diferente, tinha alguma coisa diferente no olhar. Uma tristeza, uma quebra. Ele entrou no quarto sem dizer nada e deitou no colchão de lado, encarando a parede. Esperei uns minutos e entrei com um prato de comida. Arroz, feijão e um ovo frito. Era o que tinha. Trouxe comida para você. Silêncio. Ricardo, eu sei que você está sofrendo. Mas silêncio. Sentei no chão, perto dele. Quando você era pequeno, tinha pesadelo direto. Lembra? Você acordava chorando e eu ficava do seu lado, cantando aquela música que você gostava. Brilha, brilha, estrelinha. Ele não se mexeu, mas eu vi o ombro dele tremer. Estava chorando. Meu filho, minha voz falhou. Eu sei que você está perdido. Sei que você não sabe como voltar, mas eu posso te ajudar. Existe um lugar onde você pode se tratar sem polícia, sem julgamento. Pessoas que já passaram pelo que você está passando, não adianta, ele murmurou, ainda de costas. Eu tô muito quebrado, mãe. Muito. Era a primeira vez em anos que ele me chamava de mãe. Não, senhora, não véia. Mãe, você não está quebrado demais para Deus consertar. Respondi, com o coração disparado. Filho, deixa eu te levar. Amanhã. É só tentar. Se você não gostar, você volta. Mas tenta. Por mim, por você. Longo silêncio. Tão longo que achei que ele tivesse dormido. Mas então, baixinho, ele falou. Tá,
Eu congelei. Não tinha certeza se tinha ouvido direito. Tá, você vai? Eu vou sair daquele quarto, tremendo. Fui direto pro telefone e liguei pro pastor. Ele aceitou, pastor, ele aceitou. Do outro lado, ouvi o pastor chorando. Glória a Deus, irmã, glória a Deus. É Deus agindo. Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei com medo que ele mudasse de ideia, que a droga falasse mais alto, que o inimigo roubasse aquele momento de lucidez. Orei a noite inteira. Fiz vigília até o sol nascer. No sábado, acordei às 5. A van chegaria às 7. Preparei café, arrumei uma mochila com algumas roupas do Ricardo. Não tinha muito. Ele tinha vendido quase tudo, mas juntei o que pude. Às 6:30, entrei no quarto. Ele estava acordado, sentado no colchão, olhando para a parede. Bom dia, filho. Trouxe café. Ele pegou a caneca com mãos trêmulas. Estava tremendo todo, precisando usar, mas ainda assim estava ali, acordado esperando a mãe, e ele disse, de repente, se eu for para esse lugar, você vai me visitar? Meu coração se partiu e se remendou, ao mesmo tempo. Filho, eu vou te visitar sempre que puder. Todo fim de semana, se me deixarem, você não está sozinho. Nunca esteve. Ele assentiu, secando uma lágrima. Era a primeira vez que eu via meu filho chorar desde o dia do enterro do pai. A van chegou pontualmente às 7. O cunhado do pastor, seu Marcos, era um senhor de uns 60 anos, calmo e gentil. Ajudou o Ricardo a entrar no banco de trás. Eu sentei do lado dele. Enquanto saíamos de São Paulo, olhei pela janela, a cidade acordando, gente correndo para o ponto de ônibus, vendedores ambulantes abrindo suas barracas, a vida seguindo. E ali, naquela van velha que cheirava a óleo diesel, estava acontecendo um milagre. Ricardo dormiu a maior parte do caminho, ou fingiu que estava dormindo. Eu segurava a mão dele, fria e ossuda. Orava em silêncio. Seu Marcos colocou um CD de hinos, Porque Ele Vive. Tocou. Eu cantava baixinho, com lágrimas escorrendo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Chegamos à comunidade por volta das 10 da manhã. Era um sítio grande, no meio do mato. Tinha uma casa principal, alguns chalés, uma horta, galinhas ciscando. Parecia pacífico, longe de tudo. Carlos nos recebeu na entrada. Era um homem alto, forte, com um sorriso acolhedor. Mas tinha marcas. Vi nos olhos dele. Ele conhecia aquele mundo. Tinha estado lá. Ricardo, seja bem-vindo, ele disse, estendendo a mão. Eu sou o Carlos. Já estive no seu lugar. E sai. Você também vai sair. Ricardo apertou a mão dele, meio desconfiado. Olhou ao redor. Tinha outros rapazes trabalhando na horta. Alguns jovens como ele. Outros mais velhos. Vem, vou te mostrar onde você vai ficar. Carlos fez sinal para a gente seguir. Passamos pela casa principal, onde tinha uma sala grande com cadeiras em círculo. Aqui a gente faz as reuniões todo dia, 2 vezes por dia. De manhã estudamos a Bíblia. À tarde, terapia em grupo. Fomos até um dos chalés simples, 4 Bélix, um banheiro pequeno, limpo. Você vai dividir com mais 3 rapazes. São bons meninos, tão na luta, igual você. Ricardo ficou parado na porta, olhando para dentro. Viu o medo no rosto dele. O medo de ficar. O medo de não conseguir. O medo de decepcionar de novo. Me ajoelhei na frente dele e segurei seu rosto nas minhas mãos. Meu filho, eu acredito em você. Mas mais importante, Deus acredita em você. Você consegue. Eu sei que consegue. Ele me abraçou. Depois de anos me empurrando, me xingando, me rejeitando, ele me abraçou. E eu senti que ali, naquele abraço apertado e desesperado, começava a cura. Eu tenho medo, mãe. Ele sussurrou no meu ouvido. Eu sei. Mas Deus não nos deu espírito de medo. Ele te ama, filho.
e vai te restaurar. Tive que ir embora. Era a regra, primeiras 2 semanas, sem visita, para ele se adaptar, se desintoxicar, começar o processo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Deixar meu filho ali e voltar para casa. Na van, chorei o caminho inteiro. Seu Marcos não disse nada, só colocou a mão no meu ombro, num gesto de conforto. Quando cheguei em casa, a casa estava vazia. Júlia, no trabalho, Pedrinho, na casa de um amigo. Fui direto para o meu lugar, ajoelhada na cozinha, mas dessa vez a oração era diferente. Obrigada, Senhor, obrigada por ter ouvido, obrigada por não ter desistido dele. Agora eu te peço, completa a obra. Restaura meu filho, transforma ele, faz dele o homem que o Senhor sonhou que ele fosse.